Nós temos estudado bastante sobre como Deus quer preparar o povo para receber o derramamento do Espírito Santo e também sobre como Satanás quer enganar e nos fazer dormir, né? Então hoje nós vamos continuar estudando um pouquinho mais. Mas antes disso, convido a todos a ficar em pé. Vamos dirigir-nos em oração para que nós possamos estar com as mentes e os corações abertos para receber a mensagem. Oremos. Querido Pai Celestial, Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui na Tua casa no dia de hoje. Sabemos que a guarda do sábado é um sinal do Seu povo, sabemos que é muito importante. Mas também, Senhor, sabemos que quanto mais estivermos na Tua presença, na Tua casa, também vamos crescer espiritualmente. Fique com aqueles que não puderam vir, fique com cada uma das pessoas que vão estar aqui escutando essa mensagem, Senhor. Que possa vir ao nosso encontro, que possa nos transformar para nos preparar para ir à Tua casa celestial. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, o último chamado de Deus à sua igreja. Vamos fazer só uma prévia recapitulação, né? Começamos sempre com Mateus 24, versículos 5 e 24. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Estamos falando da estratégia de Satanás para enganar o quê? O povo. E aqui no versículo anterior diz o quê? Se possível, até os próprios escolhidos. Irmãos, será que nós somos o povo escolhido? Sim. Será que Satanás está fazendo o máximo que ele pode para enganar a cada um de nós? Isso sim, nós podemos dizer com certeza. Então nós viemos estudando sobre as avenidas da alma. Nós estudamos sobre a visão, né? E agora estamos estudando um pouco sobre o paladar. É gostoso comer ou não? É. Muito bom comer. Eu falo para muitas pessoas que um dos melhores prazeres dessa vida é comer, dormir, né? Muito bom, né? Mas nós temos que ter muito cuidado, porque, de acordo com o Espírito de Profecia, pelo apetite, Satanás controla a mente e o ser todo. Nós estudamos isso a semana passada, né? Então, apesar do apetite ser muito bom e ser também saudável para nós, é um dos meios que Satanás quer enganar e controlar a todos nós. E semana passada nós estudamos sobre os alimentos insalubres, falamos um pouco sobre a carne, sobre o açúcar, sobre o café e a cafeína. E vimos também que café e cafeína não é somente em café, né? Tem muitos produtos que também contêm cafeína, e um deles o cacau, né? E também sobre os aditivos. Não deu tempo de passar aqui todos os nomes dos aditivos, mas só aqui no Brasil existem mais de 390 e poucos tipos de aditivos nos produtos que consumimos, ok? Então temos que ter muito cuidado ao comprar qualquer produto que não seja feita por Deus, às mãos dos homens, ok? E falamos um dos motivos pelo qual nós temos que cuidar do nosso corpo. E o mais importante de tudo é porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19? Alguém poderia ler para nós, com voz forte e alta? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, o nosso corpo pertence a nós? Não, pertence a Deus. Nós sabemos o que acontece quando nós não devolvemos o dízimo, que é o que pertence a Deus. É difícil de nós recebermos as bênçãos, porque não estamos sendo fiéis naquilo que pertence a Deus. E o nosso corpo inteiro pertence a Deus, e não pertence a nós. E a irmã Ellen White também deixou várias razões para nós fazermos a reforma. E um deles é: o organismo vivo é propriedade de Deus. A ele pertence pela criação e pela redenção. E pelo mau uso de qualquer de nossas faculdades, roubamos a Deus da honra que lhe é devida. Então, se nós não cuidamos da nossa máquina aqui,
estamos roubando a Deus. A gente não quer roubar nem o vizinho, imagine a Deus. É um caso muito sério, né, gente? E vamos lá, irmãos. Será que é pecado se nós não cuidarmos do nosso corpo? A Espírito Profecia diz o seguinte: uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é claro dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado. Então, só o mero fato de nós não buscarmos conhecer como cuidar melhor do nosso corpo, ser ignorantes nessa causa, já é pecado, irmãos. Quanto mais se soubermos e não praticarmos. Não saiam correndo da igreja agora não, que a gente vai saber agora o que nós temos que praticar, ok? Vamos começar hoje, o nosso tema é comer em excesso. A famosa glutamoria. É difícil quando nós gostamos de uma coisa e comer só um pedacinho é difícil, né? Quando é gostoso, nós queremos mais e mais e mais e mais. E a irmã Ellen White disse que comer em excesso pode sobrecarregar nosso estômago, enfraquecer a mente, embota os mais nobres sentimentos do espírito, produz mente esquecida e perda de memória. Alguém aqui está com problema de perda de memória já, gente? E às vezes é porque estamos comendo em excesso. Vamos ver aqui em detalhes, ok? Diz o seguinte: devemos estar de sobreaviso contra o comer demais, ainda que sejam os alimentos mais saudáveis. Muita gente fala assim: você não vai morrer de comer tanto brócolis. Será? O Espírito Profecia diz que tudo que é em excesso faz mal. Então ela diz aqui, mesmo sendo alimento saudável, não devemos comer em excesso, ok? Nossos órgãos aqui não estão preparados e o nosso organismo não está programado para receber tanto alimento de uma só vez, ok? Do que se chama deficiência mental é a sobrecarga do estômago que fatiga o corpo e debilita o espírito. Também diz: a contemporização com o apetite no comer demasiado é glutonaria. A grande variedade de pratos, muitas vezes tomados numa só refeição, é bastante para produzir um estômago desordenado e um temperamento também desordenado. Não só o estômago, mas o nosso temperamento também, ok? E ainda ela coloca a ênfase aqui: esta condescendência fortalece as propensões animalescas e embota os mais nobres sentimentos da alma. Todo ser se degrada e o agente humano torna-se escravo do apetite, mimando suas próprias rasteiras paixões sensuais. Então, o que acontece quando nós comemos demais? Nós ficamos embotados. Nossos sentimentos e a nossa parte espiritual ficam paralisadas. Por isso que às vezes é difícil a gente ler a Bíblia e entender, ou estudar a lição da escola sabatina e entender o que estamos lendo, né? Também diz: és um glutão quanto à mesa. Esta é uma grande causa de teu esquecimento e perda da memória. Essa é uma carta que a Ellen White está escrevendo para um dos irmãos e anciões, ok? Então ela fala que esse irmão ele fala uma coisa, depois ele contorna e fala outra coisa, e depois volta e fala coisas diversas. Então ele está tendo o quê? Perda de memória, ok? Eu sabia disso, mas passei-o por alto, como sendo o resultado certo de comer demasiado. De que adiantaria falar sobre isso? Não curaria o mal. Comer demasiado embota as emoções, ok? Então, quando nós comemos muito, o que acontece com o nosso estômago, cientificamente falando, é uma grande fermentação. Principalmente quando nós misturamos variedades de alimentos em uma só refeição. Mas é gostoso, né? Quando a gente faz aquele junta-panela, aquele monte de comida diferente, de um sabor diferente do outro, porém isso também nos faz um mal muito grande. A intemperança no comer, mesmo de alimento saudável, tem uma influência prostradora sobre o organismo e embota as emoções mais agudas e santas. É muito difícil, irmãos, nós buscarmos a santidade se nós estivermos comendo da maneira errada.
Em conclusão, tudo isso, quando o nosso estômago está embotado, afeta o nosso cérebro, a nossa mente, ok? Que pena que tantas vezes, quando se deveria exercer a maior renúncia, o estômago seja abarrotado de uma massa de alimento insalubre que ali fica a se decompor. Quando nós enchemos muito nosso estômago e sobrecarregamos ele, terminamos não aproveitando as vitaminas que deveríamos aproveitar daquele alimento que nós consumimos, né? Mesmo quando seja um alimento saudável, comemos aquela quantidade de alimento saudável e o estômago sobrecarregado para digerir, termina não aproveitando aqueles alimentos saudáveis, né? Outra razão para a nossa reforma. A falta de cuidado pela maquinária viva é um insulto ao Criador. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam os seres humanos de enfermidades e morte prematura. Então, nossa máquina aqui é o que honra o nosso Criador. E se nós não cuidamos dela, nosso mau testemunho é um insulto a quem? Ao nosso Deus. Então, é uma questão muito importante. Vamos falar aqui agora sobre um assunto muito polêmico, principalmente nós que viemos do Japão. As horas irregulares. Eu praticamente me criei a vida inteira no Japão. E lá no Japão, quando você trabalha numa fábrica, você tem que respeitar o horário da fábrica. Se você trabalha de noite, fica tudo ao contrário, né? Seu café da manhã é de noite e a sua janta é de manhã e fica aquele horário todo bagunçado, gente. Mas o Espírito Profecia fala claramente sobre os horários que nós temos que respeitar ao comer, ok? Horas regulares das refeições e do sono esgotam as forças do cérebro. Então, alguém que já trabalhou de noite, ao invés de trabalhar de dia, ficaram bem, saudáveis, se sentiram diferente? Todo mundo fez assim. Se sentiram diferente? Qual foi um dos primeiros sintomas que vocês sentiram? Ficaram cansados. E aqui a mente? Alguém teve perda de memória, estresse? Que mais? Tem gente que até tem depressão de trabalhar de noite e dormir de dia. Fica aéreo. Tem gente que perde a noção, não sabe se hoje é segunda, se hoje é terça, se hoje é quarta, por trabalhar de noite, gente. Isso faz um mal danado. E eu nunca trabalhei de noite, mas também não quero experimentar trabalhar. Vamos ver aqui, o número de refeições. Devemos comer só uma refeição no dia? Começar de manhã e terminar de noite? Tem muitos que fazem isso, gente, só comem uma refeição. Mas o Espírito Profecia diz o seguinte: depois de haver o estômago feito sua obra relativa a uma refeição, quando nós terminamos de comer, não abarroteis mais trabalho sobre ele antes de ter tido oportunidade de descansar e antes de ter sido pela natureza provido suficiente suprimento de suco gástrico para cuidar de mais alimento. Então, o que significa? Às vezes a gente acaba de comer, não passou as horas e logo a gente coloca mais comida, mais bebida e mais comida. E o que acontece com o estômago? Dá tempo de ele produzir o suco gástrico para fazer digerir aquela comida toda? Não dá tempo. E Ellen White diz 5 horas pelo menos, mínimo 5 horas, devem mediar entre cada refeição. Refeição, não é entre cada belisco não, gente. E tende sempre em mente que, se quisesseis fazer uma experiência, vereis que 2 refeições são preferíveis a 3. Ellen White até diz que comer 2 refeições ao dia é ainda melhor do que 3 refeições ao dia. No bolso também, né? No bolso também, irmão. No bolso também. Gastar menos, né? Quando nós chegamos aqui no Brasil, os meus filhos ficaram meio assim perdidos, porque no Brasil tem o famoso café da tarde. Café da tarde, né, que fala, né? E nós não estamos acostumados a comer tanto assim durante o dia. E no Japão também não tem esse negócio de café da tarde. É café da manhã, almoço e janta. Então eles ficaram, o que é café da tarde, mãe? E eu expliquei que na cultura brasileira é um biscoitinho, que mais? Um lanchinho. O que vocês comem no café da tarde? Uma merenda, um bolo, né? Alguma coisa assim para beliscar antes da janta. Mas, gente, nada de café da tarde, ok? 2 refeições é melhor. Mas para aqueles
que precisa da terceira refeição, ok? O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. Por exemplo, as mamães que estão grávidas, que consomem muita caloria, as que amamentam, aqueles que fazem trabalho pesado, né? Que fica na horta o dia inteiro. Pesado, hein, gente? Talvez precise de uma terceira refeição, ok? Esta, porém, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão. E ela dá aqui uma dica pra gente, ó. Bolachas de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal. Eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Velhinho também. Ok, os velhinhos também? Depende se os velhinhos são ociosos ou se os velhinhos também trabalham muito. Aí precisa de uma terceira refeição. Mas, gente, tem que ser alimentos que são de fácil digestão, ok? Porque ela coloca aqui a torrada, as frutas. Porque a torrada já é fermentada, já é pré-digerido, então vai fazer uma digestão mais rápida. Mas também não é comer tudo isso daqui e dormir logo em seguida, gente. Tá? Vamos deixar umas horinhas aí antes de ir dormir, ok? O ideal seria mínimo 3 horas, máximo ou mínimo? Mínimo 3 horas antes de dormir, ok? Então, por favor, gente, não fale assim, olha, pode comer a terceira refeição, eu vou comer aqui e vou dormir. Que daí não vai dar tempo de fazer a digestão, ok? Agora, vamos ver aqui. Em caso algum, devem as refeições ser irregulares. O que é refeição irregular? Cada dia você come numa hora, né? Hoje eu vou comer almoço tal hora e amanhã eu como na outra hora, e, né? Ok. Se se faz o almoço 1 ou 2 horas antes do tempo usual, o que acontece? O estômago não está preparado para o novo encargo, pois não dispôs ainda do alimento tomado na refeição anterior, ok? Então ele não vai possuir a força vital para começar a trabalhar outra vez. Tampouco devem as refeições ser retardadas 1 ou 2 horas. Nem 1 ou 2 horas antes, nem 1 ou 2 horas depois, ok? Se nós atrasamos a refeição, o que acontece? Aqui, ó, ainda ela fala assim, ó, para se acomodar às circunstâncias de terminar uma porção de trabalho. Às vezes a gente tá assim, poxa, tô quase terminando aqui esse trabalho, então o almoço pode esperar um pouquinho, deixa eu só terminar aqui. Não. Aí ela te fala, pare o que você está fazendo e vá comer a sua refeição, ok? O estômago pede alimento na ocasião em que está acostumado a recebê-lo. Retardado este tempo, diminui a vitalidade do organismo, alcançando afinal um nível tão baixo que o apetite desaparece inteiramente. Se é tomado alimento, então, o estômago acha-se incapaz de cuidar dele devidamente. Alguém já ficou tanto tempo sem comer que até perdeu a fome? Acontece, né? Isso acontece. Conheço aqui pessoas que acontece muito isso. Ok? Irmãos, tudo está nos conselhos sobre regime alimentar, tá? Espírito de profecia. Ok. Não comer entre refeições. O que é isso, gente? Vamos lá. Isso aqui é um costume muito difícil. É o famoso beliscar, né? Foi difícil explicar para meus filhos o que significa beliscar, porque para eles beliscar é isso aqui, ó. Eles não sabem o que é beliscar. Mas é o seguinte, gente. É costume bastante comum entre o povo do mundo comer 3 vezes ao dia, além de comer a intervalos irregulares. É o famoso beliscar entre as refeições. E a última refeição é em geral a mais abundante. Quem chega cansado do trabalho e faz aquela janta e come bastante gostoso, sendo muitas vezes tomada justamente antes de deitar. Isto é transpor a ordem natural. Uma refeição abundante nunca deve ser tomada tão tardiamente. Mas não sei aqui no Brasil, gente, mas lá no Japão, quando você chega cansado do trabalho, aí tá toda a família ali reunida, você ficou o dia inteiro longe da família, aí tá toda a família junto, aí é quando você come, conversa, e quando a gente conversa, aí a comida vai entrando mais, a gente vai conversando e continua comendo. E realmente, a janta, pelo menos na minha experiência, era um dos momentos mais gostosos de comer com a família. Porém, não é saudável. Se essas pessoas mudassem sua prática, tomando só 2 refeições ao dia,
e coisa alguma entre elas, nem mesmo uma maçã, uma noz ou qualquer espécie de fruta. Nada. O resultado se veria na forma de bom apetite e saúde muito melhorada. Então, irmãos, nada de beliscar fruta, nem nenhuma castanha, nenhuma noz e nenhum tipo de alimento entre as refeições. Assim, vocês verão crianças que comem bem no café da manhã, no almoço e na janta, porque não beliscou nada entre as refeições, ok? Olha, o Espírito Profecia também diz, especialmente para as crianças. Em geral, não se ensinam às crianças com respeito à importância de quando, como e o que devem comer. Permite-se-lhes condescender livremente com os seus gostos, comer a todas as horas, servir-se de frutas quando estas lhes tentam os olhos. Isto juntamente com tortas, bolos, pão e manteiga e doces comidos quase constantemente, torna-os glutões e dissépticos. Os órgãos digestivos, qual um moinho que estivesse trabalhando continuamente, torna-se debilitado. A força vital é chamada do cérebro para ajudar o estômago. SOS, me ajuda aqui! Em sua sobrecarga, enfraquecendo-se assim as faculdades mentais. Então, o que acontece com as crianças? Fica, bem lento aqui. O estímulo desnatural e o desgaste das forças vitais tornam-nos nervosos, impacientes quando resfriados, voluntariosos e irritadiços. Então, gente, às vezes o maior motivo de nossos filhos estarem irritados, impacientes, nervosos, hiperativos é porque eles ficam comendo o tempo todo, o dia inteiro. Então, Ellen White nos aconselha a não servir nada, absolutamente nada, entre as refeições. Somente água para se hidratar, ok? E assim também melhora o apetite da criança. Aquela criança que senta para almoçar e não quer comer isso, não quer comer aquilo. Às vezes é porque ficou beliscando outras coisas e não tem aquela fome que o estômago deveria informar, ok? Aqui, responsabilidades dos pais. Vamos abreviar aqui. A mente de alguns desses filhos se acha tão enfraquecida que apresenta apenas de 1/3 a metade do brilho que teria se houvessem eles sido retos e puros, ok? Perverteram-na por abusarem de si próprios. Aqui Ellen White diz que muitos pais colocam à mesa manteiga, ovos, carne e os filhos participam dessa mesa, ok? Alimentando-se dos próprios artigos que lhes excitam as paixões animais. E então, ides à reunião e pedis a Deus que abençoe e salve vossos filhos. Será que Deus vai ouvir a sua oração? Tendes uma obra a realizar primeiro. Depois de haverdes feito por vossos filhos tudo que Deus te ordenou ao seu cuidado, então aí você pode pedir com confiança e reclamar o auxílio especial de Deus, que Ele vai te dar. Vamos falar das combinações? Quem acha bonito aí esses pratos aí na mesa? Olha, eles são veganos, hein? Não tem aqui nada que a profecia desaprove. Porém, não é muita comida para uma vez só? O que vocês acham? Sim. Ellen White diz, não tenhas à mesa mais de 3 ou 4 pratos de uma só vez. Ela diz que 3 ou 4 pratos são o bastante, são o suficiente. E ainda ela diz que aqui, para as cozinheiras, é bom você variar os pratos. Se você comeu esses 3 pratos aqui agora, na próxima refeição você vai fazer outra variedade. É difícil, né? Mas é o mais saudável para todos nós, ok? O que mais que ela diz? A variedade de alimentos numa mesma refeição produz indisposição e destrói os benefícios de cada artigo. Se tomado sozinho, traria ao organismo muito mais benefício, gente. Esta prática produz constantemente sofrimento e muitas vezes a morte. Então, vamos tomar cuidado de não comer muitas variedades num prato só. E isso é muito difícil no Japão, gente. No Japão, em uma refeição, acho que você tem umas 5, 6 variedades. São um monte de potinhos. E você come tudo separadinho ali, mas é muita variedade para uma refeição só. Então, menos variedades na nossa refeição.
Ela diz, seria muito melhor comer apenas 2 ou 3 diferentes espécies numa refeição do que lotar o estômago com muitas variedades. Nós comemos isso porque é vitamina A, isso porque é vitamina E, isso que é vitamina C, né? E nós esquecemos que cada alimento, às vezes, tem mais de 3 ou 4 vitaminas em cada alimento. Então, nós não precisamos embotar o nosso estômago com aquela variedade de comida, pensando que cada um deles tem uma vitamina. Às vezes, um alimento só tem e produz 3, 4 vitaminas, ok? Agora, esse tema é muito polêmico, minha gente. É o tema de misturar frutas e verduras. Porque muitos de nós que somos vegetarianos, veganos, a nossa sobremesa vira o quê? Uma frutinha, uma laranjinha, uma bananinha. Porém, isso causa, infelizmente, um alcoolismo, uma fermentação tremenda no nosso estômago. Não é bom comer verduras e frutas na mesma refeição, diz o Espírito Profecia. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação e incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras em outras. Eu conheço uma irmã, ela foi fazer uma bateria de exames no médico, fez exames de sangue, e o médico disse para ela, senhora, a senhora precisa de parar de tomar álcool. O seu nível de alcoolismo no sangue está altíssimo. Se a senhora não parar de tomar álcool, você vai ficar doente. Você vai ter cirrose, você vai ficar doente. Mas essa irmã olhou para o médico e falou assim, desculpa, eu sou cristã, eu sou adventista do 7º dia, eu não tomo bebida alcoólica. E ele falou assim, irmã, tem certeza? Você não está tomando escondido, não? Porque seu nível de alcoolismo no sangue está altíssimo. E ela então ficou desesperada, porque ela era vegetariana, ela não consumia aditivos e o nível de alcoolismo no sangue dela estava altíssimo. Foi quando ela procurou um doutor naturista e ele orientou ela a parar de consumir as frutas e verduras ao mesmo tempo. Aí o nível de alcoolismo dela diminuiu bastante. Mas já pensou, nós cristãos ir para o médico e o médico falar para você parar de tomar bebida alcoólica? Que vergonha, né, gente? Mas, às vezes, nós não sabemos que o que nós estamos consumindo, por mais que seja saudável, quando nós fazemos a má combinação, termina nos causando dano, né? Criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimentos. Há fermentação, o sangue fica contaminado e o cérebro confuso. Então, vamos tomar cuidado, irmãos, por favor, com a combinação de comida que nós comemos. E comer e beber ao mesmo tempo, pode? Não pode. Ok. Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. E água quente, pode? Também não pode também. As bebidas quentes são debilitantes. Além disso, os que se permitem usá-las tornam-se escravos do hábito. Acaba viciando você comer e tomar ao mesmo tempo. Conheço pessoas que desde pequenininho comia sempre ali com um copo de água, com um copo de refrigerante, e foi muito difícil tirar esse vício. Nosso primeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o desenvolvimento próprio. Então, não é dever só para com Deus, é para com os nossos semelhantes também. Como vamos servir aos nossos semelhantes se estamos doentes? Se nosso cérebro não funciona? Se nossa espiritualidade está fraca? Não podemos. Cada faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao máximo grau da perfeição. Vamos poder ser perfeitos aqui? O máximo que for possível. O máximo que for possível. Devemos dar o nosso máximo, gente, para sermos perfeitos. Sim. Para que assim podamos exercer melhor e ser capazes de fazer tudo com que Deus quer que nós façamos. Seremos vencedores? Todo homem tem, em grande medida, a oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que escolher ser. Ninguém vai nos forçar a ser algo que nós não queremos ser. A decisão de colocar isso na minha boca é decisão minha. Ao menos que alguém te amarre e te coloque o revólver na cabeça, mas eu acho que mesmo assim você ainda tem o direito de escolher se vai comer ou não. Tudo está nas nossas mãos. As bênçãos desta vida, bem como do estado imortal, estão ao seu alcance.
Ele pode edificar um caráter de sólido valor, ganhando nova força a cada passo. Pode avançar diariamente em conhecimento e sabedoria. Ok? Conste de novas luzes ao progredir, acrescentando virtude a virtude, graça a graça. Suas faculdades melhorarão com o uso. Quanto mais sabedoria alcança, maior será a sua capacidade de conquista. E isso é a vontade de Deus para cada um de nós, irmãos, que nós sejamos vencedores. E isso está nas nossas mãos. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a honra e glória de Deus. E se nós escolhemos a não fazer isso, infelizmente, vamos ter consequências. Ok? E quando nós não nos alimentamos bem, não usamos bem o nosso corpo, temos a tendência de se tornar cada vez mais desobediente à lei de Deus e também às leis da saúde. O apetite conquista-o, a inclinação o conduz, torna-se-lhe mais fácil permitir que os poderes do mal, sempre ativos, o arrastem, do que lutar contra eles. Indo avante, seguem-se dissipação, enfermidade e morte. Então, sim, essa questão é sim uma questão de vida ou morte. Muito bem, agora eu convido a todos a abrirmos nossa Bíblia em Romanos 13, versículo de 11 a 14. Fazer isso, compreendendo o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. A noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Amém, irmãos. Que em cada momento que nós vamos colocar algo dentro do nosso corpo, nós pensemos, estamos nos revestindo de Deus, de Jesus Cristo? Será que isso está alimentando as minhas vontades carnais? Será que eu estou atendendo o meu desejo ao meu egoísmo? Ou será que eu estou dando glória a Deus pelo que sou e o que eu serei? Então, com esse pensamento, convido a todos a colocar-nos de pé e cantar o último hino, 301. E que possamos meditar nessa letra dessa canção, que estamos pedindo a Deus para tomar nossas mãos, os nossos pés e o nosso coração. Oremos. Querido Pai Celestial, te agradecemos porque o Senhor nos deixou a Tua Palavra para ser luz para os nossos caminhos. Sabemos que Satanás, o inimigo, tem nos distraído, tem colocado 1001 tentações no nosso caminho para que nós esqueçamos de buscar-te, para que nós caímos em tentações. E assim, Senhor, temos falhado várias vezes. Infelizmente, Senhor, as tentações do mundo lá fora são grandes. O nosso apetite, Senhor, às vezes está muitas vezes pervertido. Mas sabemos que se nós temos a vontade, o Senhor fará em nós a sua obra e assim venceremos esse pecado, Senhor. Amém. Que ao alimentarmos, ao comer, ao beber, ao nos vestir, nós possamos dar glória a Ti, Senhor. E que assim as pessoas e o mundo lá fora possa ser iluminado pela nossa luz. Te agradecemos de coração por todas as Tuas bênçãos e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém.